Olá, mamães! Sou a Priscila Kapski-Berlitz, sou mãe do César e do Samuel, que está aqui no forninho. Hoje, aqui no nosso podcast, a gente tem um assunto muito legal para falar. Algo que ainda está crescendo e sendo reconhecido, mas que muitas mamães aí não sabem, não conhecem, né? Que é sobre a fisioterapia pélvica. E a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gabriela Plentes, minha colega, então, de profissão, foi minha colega da faculdade também. Fico muito feliz que ela tenha ido para essa área, que é uma área aí que está crescendo e ajudando muito as mamães. Então, Gabi, te apresenta, fala para nós a tua formação, conta para nós o que é a fisioterapia pélvica, dá nosso parecer, o teu parecer assim para nós, o que tu acha da profissão atualmente, o que tu espera dela assim para o futuro e como ela pode ajudar uma mamãe que está na expectativa de, né, tentar uma gestação, que já está gestante. Então fala para nós quem é a Gabi e vamos começar então a nossa conversa de hoje. Sim. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. E parabenizá-las também, né, pela iniciativa do projeto. Acho muito legal, porque compartilhar experiência, informação faz muita diferença durante a gestação, né? Vocês que já foram mães, eu ainda não sou, mas vocês que já foram mães sabem o quanto isso faz diferença, né? Durante a gestação e para o pós-parto, a gente se sente mais preparado, quanto isso ajuda, né? Bom, então, meu nome é Gabriela, sou fisioterapeuta, me formei na Fevale em 2015, né? Eu e a Pri fomos colegas em alguns semestres, né, Pri? E depois eu fiz a minha formação em fisioterapia pélvica, trabalhei muitos anos com pilates também, depois fui para fisiopélvica, tenho a pós em acupuntura também, que também ajuda muito as mamães, né? Bom, tô faz uns 2 anos agora que eu tô focada só na fisioterapia pélvica, né? Mas o que é essa fisioterapia, né? A gente até, eu e a Pri, a gente estava conversando, é muito comum, a gente pensa em fisioterapia, a gente sempre pensa em joelho, coluna, né? Quadril, aquela dor, né? Como a Quiro também, né? Mas a fisioterapia pélvica, ela trabalha o corpo como um todo, mas mais especificamente a região íntima, né? A gente trabalha a região da pelve, da bacia, né? Mais comumente chamada. Então, é uma musculatura que a gente tem nessa região, que é como qualquer outro músculo do nosso corpo, também tem que ser trabalhado, também tem que ser, precisa de força, precisa de alongamento, né, de função. Então, a gente consegue, dentro da fisioterapia pélvica, trabalhar disfunções relacionadas à micção, né, ao xixi. Então, a incontinência urinária, por exemplo, né, a perda do xixi, trabalha com gestantes, trabalha com disfunções sexuais também, né, pessoas que têm dor. Tem a área da fisioterapia pélvica que trabalha com a saúde do homem. Eu trabalho especificamente com saúde da mulher, né? E ter a oportunidade de falar sobre a fisioterapia também é importante, é bom para divulgar a profissão, né, que está crescendo, essa área está crescendo bastante. E tem ótimos profissionais aí no mercado e que ajuda muito. Gabi, então, a fisioterapia pélvica também tem versão masculina para homens? Tem também. Legal, então, daí uma coisa que eu fiquei sabendo agora, tipo, eu achei que era uma linha, tipo, totalmente feminina, então, Sim. legal. Aos nossos papais ouvintes, né? Interessante. Na verdade, na saúde do homem, porque essa musculatura existe tanto no homem quanto na mulher, né? Ela tem obviamente, algumas diferenças, mas na saúde do homem, o homem também tem incontinência, também tem disfunção sexual, né? Homens que fazem cirurgias, por exemplo, de próstata, né? Câncer de próstata, geralmente eles ficam com alguma disfunção depois, então precisam da fisioterapia também. Então, eu não trabalho com essa área, mas tem... Você se especializou na feminina, então. Isso, na saúde da mulher. E assim, entrando na parte da tua apresentação, Gabi, fala pra nós, assim, o que te trouxe, né? O interesse na fisioterapia pélvica, qual foi a tua formação inicial, assim, que tu saiu da faculdade gostando e agora, assim, eu me encontrei na fisioterapia pélvica. Foi o que, assim, que te trouxe pra essa área?
na saída da universidade, assim, eu saí um pouco na dúvida do que fazer. Porque a fisioterapia é uma profissão que tem infinitas áreas que a gente pode se especializar. Eu saí achando que eu ia para a área hospitalar, mas no último semestre ali não quis mais. Aí fui para traumato, que eu sempre gostei muito. Então trabalhei com pilates, tenho formação em RPG também. Fui para essa linha esportiva, eu sempre gostei muito de várias áreas, né? E aí eu comecei a ver a demanda, né? No Pilates eu recebia gestantes e com algumas queixas, e aí eu comecei a ir atrás, buscar informação sobre a área também. Eu tenho também uma amiga que já trabalhava, uma colega, que foi colega da Pri também, a Ellen, que já trabalha na área, e ela foi me puxando também, né, falando, vamos, né, fazer cursos juntas e tal. E aí eu fui indo e me apaixonei, me encontrei, e é isso que eu gosto. E o que eu mais gosto da pélvica é a parte da obstetrícia mesmo, assim, trabalhar com gestantes é a minha favorita. Legal, muito legal, obrigada. E é muito legal ver a área da fisioterapia não só trabalhando, né, nas lesões, já na doença, vamos dizer, de algo assim, nas disfunções, mas na reabilitação, né, nas disfunções já de uma incontinência, enfim, mas também na parte preventiva, né, cada vez isso sendo mais forte da gente buscar esse cuidado antes, não deixar essas alterações chegarem no nosso corpo, né? Saber que a gente pode prevenir, que a gente pode estar fazendo a fisioterapia, mesmo não tendo uma disfunção, mas fazendo justamente para prevenir, né? Porque ao longo é melhor que o remédio depois. Isso aí. Né? Com certeza. Porque a gente sabe que ao longo do tempo o nosso corpo tem muitas alterações, né? E principalmente nessa região, o Gabi também pode falar, a gente vai envelhecendo ali e vai sim ficando com uma alteração na força muscular, né? Da região. Uma perda, né? Uma flacidez. E isso tudo vai ajudar, né? Porque não é uma musculatura que tu vai na academia malhar, né, Gabi? Então é uma coisa, eu acho que bem numa caixinha, né? Muito específica, né? E aí é aí que você entra com o teu trabalho, eu acho, né, Gabi? É que é uma musculatura que a maioria nem sabe que existe, né? Das pessoas. Então, e além de tudo isso, tem muito tabu, né? Tem mais essa questão, assim, porque a gente está trabalhando musculatura íntima, né? Canal vaginal, essa parte que para algumas pessoas tem mais dificuldade de entender, muitas mulheres não conseguem nem olhar no espelho até essa mesmo região. Meio cultural, assim, sim, né? Porque não é uma coisa, assim, que ninguém te ensina, né? Tipo assim, tá ali no teu corpo, mas não é, assim, uma coisa que, eu vou acessar a minha musculatura íntima, né? Então, é aí que entra a Gabi como profissional, assim, no sentido de ajudar a tu te conhecer realmente, né? E eu acho muito importante, ao meu ver, assim, porque eu fiz fisioterapia pélvica, né? Eu conheci a Gabi, então, antes da minha segunda gestação, na primeira gestação, eu nem fazia ideia o que era isso. Antes da minha segunda gestação, assim, e eu posso dizer, assim, que foi uma experiência, de fato, assim, que agregou, inclusive, no meu casamento, sabe? Que a experiência de eu me conhecer mesmo no meu corpo. Tipo, eu hoje, no auge dos meus 34 anos, de fato, assim, a mulher, no sentido dessa musculatura te ajudar até mesmo, assim, na tua relação com o teu parceiro, com o teu marido, com o parceiro, né? No sentido, assim, de essa musculatura agregar nessa conexão do casal mesmo. Sim. E aí, nisso, né, te preparar para o parto, acredito até, assim, peso de barriga, né, Gabi? Tudo. Tipo, questão, assim, dor de nervo ciático, que é muito comum na gestação, né? Encurtamentos musculares, né? Então, fala para nós, assim, Gabi, qual é o ideal de começar, qual a frequência, quais as indicações, como é a tua avaliação? Então, existe uma certa polêmica, digamos assim, em relação a quando começar a fisioterapia pélvica, né? A maioria começa a partir do segundo trimestre, né? A partir ali das 14, 16 semanas. Mas as orientações, né, do colégio americano, enfim, é que que a gestante comece a se movimentar o quanto antes, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar era uma mulher extremamente sedentária, que tem alguns riscos para gestação, a gente prefere esperar um pouquinho ali o primeiro trimestre.
é uma gestante de risco habitual, né? Aquela que baixo risco. Ela já fazia alguma atividade física antes e tal, ela não tem por que parar as atividades, ela vai continuar, né? Então, com a liberação do obstetra, a gente pode começar o quanto antes, né? Quando ela estiver pronta, ali, preparada, a gente já começa. O que a gente faz, então? Pensando na preparação, não é só para a preparação do parto, mas é para a gestação, né? É uma preparação para a gestação. Porque, independente da via de parto, o teu corpo vai sofrer alterações, né? É o peso da barriga, muda todo o nosso centro de gravidade, ele muda, né? Ele tá mais ou menos pelo umbigo, então ele vai lá pra frente. Então tu vai ter alterações posturais, né? Teu corpo ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Então tudo isso faz com que a gente precise ir preparando esse corpo para ter menos dores, passar pela gestação de uma forma mais confortável. Os objetivos principais da fisioterapia pélvica, então, é a diminuição da dor, a preparação do corpo, a diminuição da dor. O que mais, assim, tu fala, Gabi? A gente vai trabalhando de acordo com as queixas da paciente também, né? Então, ela vem, uma gestante que trabalha o dia inteiro sentada na frente de um computador. Ela vai provavelmente ter dor lombar, ter às vezes dor ciática, de quadril. Tem gestante que passa o dia inteiro em pé, caminhando. Então, com dor articular, às vezes dor no joelho. Enfim, a gente vai de acordo com a necessidade de cada uma. Nessa avaliação, então, tu vai pegar os objetivos e as necessidades. Isso. Né? E de acordo com o que ela faz, se ela trabalha, se ela não trabalha, se ela já faz alguma outra atividade física ou não. Então, a gente vai adaptando, vai orientando, né? Quem faz musculação, por exemplo, pode continuar com a musculação, a gente evita alguns exercícios, né? E aí, a partir da avaliação, nas primeiras semanas, na verdade até umas 30 semanas ali, a gente foca mais em mobilidade, né? Então, muito exercício de mobilidade, principalmente pélvica. A gente faz exercício respiratório, faz exercícios de abdômen também, para prevenir diástase, né? Que é aquela separação do músculo abdominal. A diástase é fisiológica na gestação, ela pode acontecer porque a barriga o bebê precisa de espaço para crescer, mas a gente tenta controlar, né? E se precisar reabilitar, é só depois do parto. Quanto tempo depois? Então? A diástase a gente começa ali depois que passou a quarentena, né? Ali depois dos 30, 40 dias, normalmente. A gente pode fazer uma avaliação melhor. A maioria volta, né? Claro, dependendo do quanto abriu, volta sozinho, né? Até uns 6 meses. Mas com a fisio a gente consegue acelerar. E não é só isso, né? Tem a questão da função do abdômen também. Às vezes a mulher não tem diástase, mas ficou com o abdômen, a musculatura muito fraca, muito flácida, né? Então a gente consegue já ajudar a ativar essa musculatura, voltar à função dela, que é o principal, né? Até porque ela é muito importante, eu acho, no suporte da coluna lombar, Sim, né? E aí, então, é o que exige muito, né? Nos primeiros dias, principalmente no banho, na amamentação, no próprio colocar no bercinho, né? Nas noites mal dormidas. Então, vejam como é importante mesmo, né? Total. E aí a gente faz também, a maioria das minhas pacientes, elas querem parto normal, por isso que elas vêm, né? São poucas as que chegam e dizem, não, eu quero cesárea. Porque a fisioterapia pélvica ela ainda está muito ligada ao parto normal, né? Mas, como a gente falou, não precisa ser para o parto normal, porque tem todas essas coisas que a gente pode trabalhar, né? Independente da via de parto. Mas para aquelas que querem o parto normal, daí a gente faz toda a preparação também da musculatura íntima. A gente trabalha mobilidade, como eu falei, e na fisioterapia a gente estuda muito o movimento do corpo. E parto é movimento, né? Quem já passou por um parto normal sabe, né? O bebê, ele gira ali dentro para sair. A mulher, ela precisa se movimentar durante o trabalho de parto para acelerar o trabalho de parto e para ajudar nesses encaixes do bebê e na descida dele. Então, tem posições de pé, por exemplo, de pelve, né, da bacia, que a gente faz que ajudam em determinados momentos do trabalho de parto. Então, a gente consegue já ir orientando essa mulher para quando ela entrar em trabalho de parto, o que ela vai fazer em cada fase do trabalho de parto. Então, a gente já treina exercícios para isso, respiração, movimentos e posturas para aliviar a dor durante o trabalho de parto. Tudo isso a gente vai trabalhando durante as sessões.
A gente tem uns 9 meses ali, em média, para se preparar para esse momento, né? Gabi, por que antigamente, no caso, as mulheres não faziam, né? Não era, parece que não era necessário esse, né? E agora se fala tanto, né, sobre atividade física e sobre também esse preparo para o parto, né? Parece que antes não existia, na verdade não existia, né, essa preocupação, Sim. né? E até eu vejo assim que se falava em exercício físico, não, gestante não podia fazer, né? Quando é que isso realmente começou, assim, poucos anos, né, que isso veio como conhecimento para... Então, é uma pergunta que eu vejo bastante, inclusive até às vezes de outros profissionais questionando, né? Mas antigamente não precisava, minha avó pariu 11 filhos e não precisou fazer nada disso, por que hoje tem que fazer, né? Mas a gente tem que pensar que o estilo de vida da mulher moderna hoje é totalmente diferente da geração das nossas avós, né? Aí já começa por aí. A mulher hoje, ela é muito mais parada, digamos assim, no sentido de a maioria trabalha sentada, né? Às vezes 8 horas na frente de um computador, às vezes vai para casa, ou estuda ainda de noite, fica mais um tempo ainda sentada. Então, vai perdendo mobilidade, vai ganhando fraqueza, gerando flacidez. Então, tem estudos que mostram que já modificou muito a mobilidade e a função da nossa pelve, da nossa bacia, né? Que é por onde o bebê vai passar. Então, a gente tem que ganhar isso de novo, né? Antigamente, as nossas avós, né? Era para cima e para baixo, muitas ainda na roça, ou era tudo na mão, não tinha máquina de lavar roupa, né? Tinha que lavar tudo na mão, então eram muito mais ativas. Isso já faz muita diferença, né? E os estudos, eles mostram que a atividade física existe um certo problema em estudos com gestantes, né? Porque é um grupo que não é qualquer coisa que tu pode estudar, né? Então, se tinha uma certa... a partir do momento que tu não sabe até onde tu pode ir, em relação ao exercício, o que fazer, pode, não pode, demora um pouco mais, às vezes, para sair estudos, né? Mas hoje se sabe que a atividade física na gestação, e quando a gente fala de atividade física, pode ser qualquer atividade física. Pode ser uma caminhada, por exemplo, pode ser um pilates, pode ser uma academia, né? Isso, claro, que cada um vai agir de uma forma diferente no corpo, mas tudo isso ajuda a prevenir hipertensão na gestação, diabetes, né? Então, ajudar a controlar algumas coisas e a ter uma gestação mais tranquila também, tu suportar mais, Acho né? que até a própria ansiedade, né? Tudo, com certeza. Então, a atividade física, ela tem um papel importante nisso também, na cabeça, né? Então, ajuda pra tudo, assim. E essa preparação pro parto, ela vem muito disso, assim, do estilo de vida da mulher hoje. E a medicina, as áreas da saúde, elas vão evoluindo, né? Antigamente, quem fazia parto era a parteira, não era obstetra, né? Então, se a gente for pensar que tem que ser tudo igual antigamente, né? E a gente sabe também que os relatos das mamães, né, mais antigas aí, a gente também via bastante relatos de sofrimento durante o parto, onde tinha bastante dilaceração, rasgavam, né, o músculo, eram costuradas, e a gente sabe que hoje tá sendo mudado isso, né? E estão cuidando mais para não ter esse tipo de intervenção. Ainda alguns obstetras a gente sabe que fazem, outros, né, tentam evitar ao máximo. E que isso também impacta, né? Sim, no pós-cirúrgico, né? No pós-parto pós-parto também, no caso. Com certeza. Então... E também as dilacerações também, com a fisiopélvica, a gente pode estar evitando isso, é isso? Sim, a gente trabalha com prevenção, né? Então, esse preparo que a gente faz da musculatura íntima para o trabalho de parto, ele tem o objetivo de diminuir risco, né? Nada é 100% garantido, mas a gente diminui risco principalmente das lacerações mais graves, né? A gente tem 4 graus de laceração. Laceração, assim, o que é, Gabi? Rasgo. Quando o músculo rasga, né? Tipo, o bebê vai passar ali e literalmente rasga. Isso. Quando ele nasce,
na saída dele, acaba rasgando ali o canal vaginal. Principalmente a parte mais de fora ali do canal vaginal. E pode, tipo, pensando em si, assim, no formato da vagina, né? Que a gente não tá vendo agora, mas a gente pensando, ele pode rasgar para vários lados, né? Sim, o mais comum é para baixo, né? Em direção ao ânus ou mais nas laterais. Isso que são assim. o grau Não, de... o grau, ele é assim, são 4 graus. O grau 1 atinge só a mucosa mesmo, é bem superficial. Só não precisa cortinho. de ponto, nada. O grau 2, ele chega até o músculo, passa a mucosa, chega ao músculo, mas às vezes precisa de uns pontinhos, mas ainda é bem mais tranquilo, assim. Os graus 3 e 4 são aqueles que a gente quer mais evitar, principalmente, que são lacerações em direção ao ânus, né? Ela é para baixo, assim. E o grau 3, ele chega até a musculatura anal. E o grau 4, ele corta total. Pode não ser total, mas pode ser quase tudo, assim. Nossa, aí então chega no esfíncter anal ali. Então, essas são as que a gente quer principalmente evitar, né? Então, o que a gente tem hoje de evidência científica que mostra que a gente consegue prevenir essas lacerações, diminuir a chance, né, de ter essas lacerações mais graves. Entra a massagem perineal, que é o que a gente faz a partir das 34 semanas de gestação na FIV. Eu ensino a gestante a fazer em casa também, né? Às vezes o parceiro ajuda a fazer também. É uma massagem que a gente faz no canal vaginal mesmo, né? É uma massagem com alongamento. A gente faz 1-2 vezes por semana. Isso é o que a gente tem de maior evidência hoje de prevenção, de diminuir risco. E aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer durante o trabalho de parto. Gabi, só te interromper um pouquinho na massagem perineal. As gestantes têm um pouquinho de receio, assim, também, talvez, te questionam isso, né? Assim, daqui a um pouco tá ativando alguma coisa ali que vai gerar uma contração, sim, né? O medo, ele é pra tudo, né? Na Sim, gestante tem medo. Principalmente o medo e às vezes é uma vergonha também, né, Gabi? Também, tem isso. Porque, assim, na massagem, é bem superficial, assim, a gente não chega nem perto do colo do útero, né? Porque as lacerações, elas acontecem mais na região mais externa ali. Então, a gente 3 centímetros que introduz o dedo, não é lá dentro. Então, é só manual, tipo assim, você manual. não usa nenhum aparelhinho, não usa aquelas bolinhas, nada assim. Não, o que a gente usa de um acessório, assim, pro preparo pro parto é o Epinô. O Epinô se alguém já conhece, é tipo um balãozinho que a gente insufla dentro do canal vaginal, né? Ele recebeu esse nome porque tinha ideia de Epinô de episiotomia não. Episiotomia é o corte legal. que o obstetra faz, né? Pra não lacerar. Isso. Que é bem contraditório, né, Gabi? Então, também é uma polêmica a episiotomia, né? O que hoje a recomendação é não fazer de rotina. Porque antigamente é não muito tempo atrás, tá? Se orientava a fazer em todas as pacientes. Porque se acreditava que eu fazendo o corte ali, eu aumento o tamanho do canal, então o bebê vai sair mais rápido e não vou ter laceração. Só que hoje isso a gente sabe que não acontece. Não aumenta, não diminui tempo de trabalho de parto e não previne laceração. Então, eu não tenho muito... por que eu vou fazer um corte para prevenir um rasgo? Não faz muito sentido. Eu acho até na minha cabeça, né, não entendo, assim, que talvez o corte, a laceração, a cicatrização é natural, né? Mais natural do que um corte ali que tu vai cortar reto, né? É claro que se tu for pensar numa laceração de grau 3 e 4, eu ia preferir uma episiotomia, né? Claro. Mas isso não tem como prever, né, Gabi? Exatamente, eu não tenho como dizer o que vai acontecer. Então, pode ser que eu fiz um corte ali e a paciente nem ia ter laceração, ia ter grau 1, grau 2, que é tranquilo também. Então, por isso que hoje é em casos muito específicos, assim. Às vezes num parto instrumental, ou se tu vê que realmente o bebê tá em sofrimento, eu preciso puxar... Ou uma desproporção, tipo, o céfalo da cabeça do bebê, talvez, né? Alguns casos bem específicos, assim, que tem que ser avaliado ali na hora e tal. Mas o problema maior é a de rotina, aquela que é feita em toda paciente, independente de ter necessidade ou não. E esse Epinô, né, episiotomia não, que eu não sabia, que legal, achei interessante o nome, tu usa lá no teu consultório. Sim, só que o que acontece?
Depois foram feitos estudos e mostrou que o Epinô não previne laceração e episiotomia, tá? Então, não. assim, mas então, o que previne é a massagem. Algo bem mais simples que tu pode fazer em casa. Que não precisa gastar com equipamento nem nada. Então, meninas, tirem o pudor, vamos aprender a fazer essa massagem perineal que vai ajudar muito. Isso aí. Mas, então, para que a gente usa o Epinô? Como para prevenção de laceração, não, mas a gente usa ele como treino de expulsivo. O expulsivo é aquele período do trabalho de parto onde o bebê vai nascer, né? É o período que tu vai fazer a força. Isso, que vem e o que puxo, queima pra caramba. O puxo vem, que é aquela vontade de fazer força, tu já tá posicionada ali na posição que tu vai ganhar, né? E aí, então a gente treina. A gente insufla bem pouquinho, não é do tamanho da cabeça do bebê, tá? É bem pouquinho. É só a gente sentir que alongou um pouquinho a musculatura. Mas esse daí tu faz a partir dos 34? Também, mais pro final ali. 34, a partir das 34. E aí a gente faz treina a respiração, treina a força que a gente tem que fazer durante o trabalho de parto, né? Durante o expulsivo. Porque também, a maioria das vezes os obstetras ainda orientam, na hora do puxo, a gente segurar a respiração e fazer força de cocô, né? Então, hoje, os estudos mostraram que nascer vai nascer, porque tu gera uma pressão. Só que tu gera uma pressão, assim, com resistência. Porque essa manobra de Valsalva, que a gente chama que é o prender a respiração e fazer força, ela contrai o assoalho. E aí a gente pensa, o que é mais... O assoalho pélvico, que é aquela musculatura íntima, né? O que é mais fácil para o bebê passar no canal? É a musculatura contraída ou a musculatura relaxada? Seria tipo uma portinha ali embaixo, Isso. né? Então, se eu prendo a respiração e faço a força, eu gero uma pressão para empurrar ele para baixo, mas eu dou uma contraída no assoalho. Então, a gente treina a respiração, não parar de respirar, né? E ao invés de fazer essa força de cocô, a gente faz força de xixi. Que aí vai relaxar. Que a gente relaxa, sabe? Porque quando a gente senta no vaso para fazer xixi, a gente relaxa e o xixi sai. Que é o certo, né, Gabi? Não que a gente senta lá pra xixi e relaxa, né? Então, o certo já peguem essa dica da Gabi. Até mesmo antes da gestação eu aprendi contigo isso hoje. Hoje eu vou lá fazer um xixi, eu sento para fazer o xixi, né, Gabi? Porque a gente vai com a cabeça em outro lugar, ou pensando já no que tem que fazer na frente. E é muito importante esse relaxamento, né? Sim. Tá, então, continuando ali o teu parto. Não, e aí a gente faz esse treino com o Epinô, porque aí a gente insufla e tem a sensação de algo saindo, digamos assim. Claro que não tem nada a ver, né, com a hora do parto mesmo, que a gente brinca até, viu como é fácil, né, na hora ali com o Epinô, mas é para ter uma noção já do que esperar e do que vai acontecer e o que fazer na hora, né. É o que a gente estava falando antes. A gente nunca sabe o que vai acontecer na hora. Mas tu tendo o mínimo de informação... Conhecimento do teu corpo, né? O mínimo de preparação também já te deixa um pouco mais segura e um pouco com noção do que vai acontecer, né? Sim. E a fisioterapeuta pode estar fazendo parte hoje do parto? Do momento do parto? Sim. Tem não são todas as fisioterapeutas pélvicas que participam do parto, né? Mas tem como, se tu tem formação em parto, e algumas têm formação de doula também, né, que são duas coisas bem diferentes. Eu tenho formação de doula e tenho formação de acompanhamento de parto como fisioterapeuta também, né, mas... O que é a doula, Gabi? A doula é a profissional que a principal função dela é acompanhar a gestante e dar um suporte emocional, né? Ela vai ajudar a controlar a situação, controlar o ambiente, né? Ser meio que um meio de campo entre ali o obstetra, às vezes, e a gestante, porque às vezes ela quer uma coisa e no momento ela não consegue falar, então ajuda a ter essa comunicação. E o principal é o suporte emocional, porque não é fácil, né? Tem aquele momento que ela vai querer desistir, ou ela tá muito insegura, não sabe às vezes a hora certa de ir pro hospital, então a doula ela faz o acompanhamento em casa da gestante até a hora de ir pro hospital. E ela pode entrar no hospital? Depende do hospital.
né? Aqui em Sapiranga agora teve uma lei aprovada, né? Só que ainda não tá, né? Tá em processo ainda, mas tem uma lei aprovada para presença de doula nas maternidades, né? O que é uma conquista. Alguns hospitais, por conta do Covid, acabaram limitando o acesso também, mas estão voltando, né? No Vale dos Sinos. Eu sei que no Hospital da Unimed, no Hospital Regina, agora mesmo eu não sei como é que tá. Tinha um tempo que eu tinha que revezar. Podia só um acompanhante. Então, ou o pai, né, ou quem fosse acompanhar a gestante, ou a doula. E aí tinha que ficar entrando e saindo. Tem alguns que já estão deixando. Então, teria que se informar certinho para ver como é que tá. Né? Mas, de fato, a gente vê como é importante, né? A gente ter esse conhecimento, que assunto legal, assim, a gente ter o conhecimento de quais os profissionais você buscar, Sim. Quem vai te ajudar, né? Na parte física, na parte emocional, né? Uhum. Porque, de fato, eu passei, né, por uma experiência de parto normal e uma agora, a segunda vez quase, consegui também, mas tive que partir para cesárea. Mas como assim o conhecer o corpo, né? Tu tá bem com a tua mente, tu saber respirar, né, Gabi? Procurar a profissional correta, o quanto vai assim te ajudar nesse momento, né? Sim, com certeza. E é uma equipe que pode fazer parte, né? Existem algumas cidades pelo Brasil que já tem a lei da fisioterapeuta nas maternidades, de ter a obrigatoriedade de uma fisioterapeuta na maternidade. Então, a profissão está avançando, está conquistando seu espaço, mas ainda é um processo bem lento, né? Aqui está longe ainda de acontecer. E a gente tem o papel da físio diferente da doula, né? Então, eu teria formação nas duas. Por exemplo, a maioria das físios que atuam aqui no Rio Grande do Sul entram como doula. Vejam que ótima que é a nossa profissional de hoje, né, Pri? Super completa. Então, gente, vamos contratar a nossa fisioterapeuta Gabriela, porque, de fato, assim, eu acho que realmente essa complexidade do teu conhecimento, assim, pode agregar muito, muito mesmo, assim, nessa questão do parto, né? Mesmo como você disse, né, que as pessoas acham, que é só parto normal, mas a experiência da cesárea, ela também pode ser humanizada, né, Gabi? Assim, a cesárea também é uma polêmica, da cesárea humanizada, né? Porque a gente entende que a humanização é o ato de colocar a mulher como protagonista. Na cesárea, a mulher não tem como ser a protagonista, né, do parto. Quem é o protagonista é o médico que vai fazer todo o processo. Então, mas existem formas de deixar um pouco mais humano, né? Então, tu ter o contato pele a pele precoce, né? Assim que o bebê nasce, colocar no peito da mãe, tem como. Talvez não amarrar a paciente durante ali o processo, ou se precisar no início, por causa da anestesia, para não... Por que se amarra, né? As mãos ali, os braços na hora da cesárea? Para evitar que a mulher se mexa e contamine a área estéril, que é a partir daquele paninho que é colocado para não ver, né? Ela aberta ali, e também para separar a parte que é estéril ali, né? Então, se a gente consegue não deixar essa mulher amarrada, também já é algo, ou amarrar e depois desamarrar para receber o bebê no colo, isso também já é algo que pode ser feito, tem sido feito cada vez mais, né? A gente sabe a importância desse contato precoce da mãe e bebê, né? Então, existem formas da gente Eu acho que até a questão do corte do cordão umbilical, tem uma questão, tipo, da pulsação, algum tempo, que traz benefícios, muitos benefícios, né? Isso. Tipo, pra saúde do bebê, assim, nos dias seguintes, né? Então, eu acho que essa questão da humanização, assim, se for ver, né, são coisas, assim, que de fato seriam alguns minutos a mais que gerariam pro bebê e pra mãe, tipo, uma de extrema importância, né? Sim. Isso, né? Tem coisas que são simples, digamos assim, né? Sim. Ou algumas que, claro, tudo vai depender se está tudo bem com a mãe, com o bebê e tal, para poder acontecer, mas se tiver, né, por que não, né? Faz muita diferença. Eu acho que é um assunto, assim, que é muito pertinente a gente trazer, porque, de fato, assim, eu não sei como ainda hoje, atualmente, né, essas coisas não são mais discutidas, né, os direitos, assim mesmo, de uma mulher não ter, de fato, um lugar mais
até bonito, assim, um lugar mais aconchegante pra você estar tendo ali o teu parto, tipo assim, né? Seria... É um dia tão especial, né? E é tão triste quando a gente lembra desse dia de uma forma trágica ou tem uma história assim... Com violência obstétrica, Gabi, né? isso, fala pra nós sobre a violência obstétrica, eu acho, né, Pri? Tipo, o que é uma violência obstétrica? Porque às vezes as mulheres passam e nem sabem, né, Pri? A experiência disso, né? É né? muito comum durante o trabalho de parto, por isso que é importante às vezes ter uma doula, alguém contigo, porque a mulher, ela, durante o trabalho de parto, ela não tá em condições de às vezes até de perceber algumas coisas, né, que vão aparecer somente depois mesmo. Às vezes ela se dá conta depois, ou nem se dá conta, ou acha que aquilo que aconteceu é normal também. E o acompanhante, às vezes o pai, enfim, quem tá acompanhando, ela também às vezes não tem o conhecimento, né? Então, por exemplo, existem coisas que são mais violentas mesmo, né? Como, por exemplo, antigamente se fazia muito e ainda se faz em alguns casos a manobra de Christeller ou Christeller. É aquela em que uma enfermeira, uma técnica de enfermagem sobe na barriga da mulher e empurra, né? Ela faz uma pressão em cima da barriga e empurra para baixo. Essa é uma manobra que hoje ela não tem razão nenhuma de acontecer. Empurrar pra, tipo, facilitar. Isso. Se tinha a ideia de que ajudava a empurrar. Quem empurra o bebê para baixo é o útero, né? São as contrações uterinas. Então, essa pressão que é feita, ela gera uma pressão que pode machucar. Tem até lesões de fígado, por exemplo, já foram relatadas, né, com essa manobra. E aumentam as chances de laceração mais grave também. Porque tu não tá dando tempo da coisa acontecer naturalmente. A musculatura, isso, de fato, relaxar, sair. tá forçando. Então, vai forçando, aquilo pode gerar uma laceração mais grave. Então, hoje é considerada violência obstétrica. Mas tem coisas que são um pouco mais sutis, que a gente às vezes não percebe. Nem vê, né? Tipo, porque a mulher tá ali, não tá nem enxergando. Então, como é importante o pai, né? Que tá acompanhando, de estar com acompanhamento. Tá ligado no que tá acontecendo, e eu acho que até mesmo questionar, né? Tipo, o que você tá fazendo, esse né? é um dos papéis do pai no trabalho de parto, né? Que é... Mas se não tem o pai, no caso, ali presente, ter um acompanhante, né? Que esteja ali, que às vezes é difícil, porque tem a questão da emoção também, que às vezes toma conta e perde um pouco. E é tudo meio rápido, né? Tipo, nasce o nenê, pega o nenê, leva o nenê. Às vezes tá um pouco assustado também, né? Então, como uma doula, tu tira essa responsabilidade também da mulher e do acompanhante, né? Mas, por exemplo, uma violência obstétrica que é sutil, digamos assim, mas que é considerada violência obstétrica, não deixar se alimentar. Ou não deixar levantar da maca. Se ela pode caminhar, não tem nenhum problema. No trabalho de parto. Né? Durante o trabalho de parto. Sim. Ela tem esse direito. Não permitir um acompanhante. Ela tem direito por lei a ter um acompanhante. E é tão direito da mulher isso que é ela que escolhe quem vai acompanhar ela. Não precisa ser o marido. Não, inclusive se ela não quer que o marido acompanhe, o pai da criança acompanhe, ele não vai entrar, né? Ah, mas eu sou o pai. Não interessa. É a né? mulher se a mulher não permitiu, não autorizou, é ela que vai escolher. Não, eu quero que seja a minha mãe, é a mãe dela que vai entrar. Olha, então, isso é muito interessante, né, Pri? Sim. Tipo assim, eu não tinha muita noção de que eu poderia escolher a pessoa, sabe? É um direito garantido por lei, né? Então, tem hospitais, hoje em dia é mais difícil, mas já aconteceu muito de alguns hospitais proibirem acompanhante, né? Por causa até do Covid, eu acho. Não, antes até, por infraestrutura do hospital mesmo. Mas aí é um problema do hospital. Né? Mas é tão complicado, tipo, quando eu tive agora a minha cesárea da minha bebezinha, da Maria Clara, então, que aconteceu, assim, que eu me senti sozinha, assim, Sim. porque o bebê nasce, daí todo mundo, tipo, vai o bebê, vai o pai com o bebê, e eu fiquei ali, tipo assim, o que tá acontecendo, sabe? Daí, me costurando e tal. Então, eu acho que a doula, nesse momento, também seria muito legal para este suporte da mamãe, né? Isso, então, a doula, ela pode acompanhar durante a cesárea mesmo, né? Que nem no teu caso, que tentou um parto normal, teve que evoluir para uma cesárea, a doula ia continuar te acompanhando durante a cesárea, né? E aí, nesse momento, tu não ficaria sozinho. Então, inclusive, seria legal ter uma doula aqui num dia... É verdade, trazer uma doula pra falar sobre... A gente sempre tira o próximo assunto do assunto, né, Pri? Então, legal. Gabi, então... Num quadro, assim, mitos e verdades, pra nós, assim, o sexo, para o início do trabalho de parto, ele ajuda, assim? Então,
a gente tem, né, algumas coisas que ajudam numa indução mais natural, digamos assim, sem medicação nem nada. E o sexo, ele é indicado por 2 motivos. O orgasmo, ele gera algumas contrações uterinas, né, que já se tá num período lá que já tá o corpo se preparando para nascer, pode ajudar. E o sêmen também do homem, ele tem algumas substâncias que ajudam ali a deixar o colo do útero mais maleável e ajudar a ir afinando o colo do útero. Então, teriam esses duas indicações, né? Eu sempre brinco com as pacientes, pode ser com ou sem o marido. Se conseguir só ter o orgasmo, já ajuda, mas se for com o marido é melhor ainda. Mas é que tem homens que não querem, né? Que tem e é mesmo a questão da gestação, né? Até conversando assim entre amigas, né? A gente, nossa, eu gostava muito, né, de ter relações ali na gravidez. E outras mamães, não podia nem com meu marido me tocando, assim. Então é muito particular bem mesmo, relativo, né? Porque pode ter alteração de libido, né? Durante a gestação. Para algumas mulheres aumenta muito, para outras diminui muito, por causa da alteração hormonal mesmo, né? Mas é muito relativo. E às vezes de uma gestação para outra também, da mesma mulher, já muda, né? Ô, Gabi, mas assim, aquela coisa de vai machucar a cabecinha do nenê, tipo, na relação, isso não acontece. O fato de saber que isso é bom, né? A gente explicou ali os benefícios, deixa a mulher mais tranquila, né? Sim. E o homem também. Se existe, então, assim, medo, porque tá, né? Porque é uma parte importante do relacionamento, né? Claro. E acaba, às vezes, se perdendo muito, principalmente na primeira gestação ali, porque tudo é muito novidade, aí tem muitos medos, né? Tem homens que ficam com muito medo, ou que, né, de machucar, se eu vou fazer alguma coisa, mas isso é tranquilo, tem que adaptar posições, né? Vão ter as posições que vão ser mais confortáveis para fazer, por causa da barriga. Mas dá pra fazer, né? Se tu não tem nenhuma outra questão, problema de saúde, enfim. Dá pra fazer liberado. e é bom. E é bom. É bom pro relacionamento também. E nesse dá pra fazer e é bom, que já é um novo quadro, então, né, Pri? Eu vou perguntar aquilo que aquela minha amiga queria saber, mas na verdade sou eu mesmo, quero saber. Que uma pessoa, por exemplo, gosto muito de usar vibrador, tinha já esse costume de usar vibrador, que, né, não é meu caso, que quem me apresentou um vibrador, não é tabu falar, foi a Gabi. Sim. Na minha fisioterapia pélvica até foi um vibrador terapêutico, né, Gabi? Mas, tipo, uma mulher que já tem, né, o costume de usar um vibrador na gestação, pode usar? Pode, não tem problema nenhum. Não existe tamanho, recomendação, nada. Então é a mesma coisa que a relação sexual, né? Isso, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, daqui um pouco vai ajudar até na questão da massagem perineal mesmo, né? Então, tem até alguns estudos que foram feitos usando o vibrador para massagem perineal. Eu até tenho um vibrador que eu acho que foi o que eu te dei. Sim. Que ele é mais fininho, assim, que até ajuda, às vezes, a fazer, porque um dos problemas na massagem perineal, da autoaplicação, é tu chegar lá, né? As pacientes falam, nossa, faz tempo que eu nem vejo, né? Sim, a barriga não permite, né? É verdade. E aí, às vezes, a postura que ela tem que ficar pra conseguir fazer a massagem, às vezes, é meio desconfortável. Por isso que, às vezes, é interessante do parceiro fazer nela, né? Mas tem homens que querem e tem homens que não querem nem chegar perto. Então, é a conexão do casal mesmo, né? Que legal, né? Tá tudo certo, Sim. né? Tem que deixar bem livre, assim. Mas dá pra associar a vibração também. E os homens vão, Gabi, na consulta assim pélvica? Então, geralmente, com a mulher? A gente eu ofereço uma consulta de parto, né? Que é uma consulta que a gente faz, que ela é diferente, ela dura umas 2 horas, mais ou menos, que a gente fala sobre o trabalho de parto. Então, para deixar o homem também um pouco mais preparado para o momento, né? Para o que espera. Sim. E qual o papel dele, o que ele pode fazer para ajudar, né? Existem algumas técnicas, alguns exercícios que ele pode ajudar a mulher a fazer para diminuir dor nas contrações, né? Então, eu mostro. E é bem legal, assim, porque tu sente que eles saem mais aliviados, assim, depois, porque eles estão um pouco mais preparados do que esperar, né?
E qual a função deles no meio disso tudo, assim, do que fazer. Né? E hoje em dia eu acho que o mundo da internet, né, tipo, é muito comum, assim, que tu tenha, tipo, tudo muito amplo, né, Gabi? Tu tem muita informação, mas tem informações boas e ruins, né? Então acho que nesse teu sentido, assim, da tua profissão, achei muito interessante, assim, dessa questão, tipo assim, foca numa coisa, né, e segue aquela linha, e tem essa orientação profissional pra juntos, né, tipo, ser o melhor possível, seja num parto normal, seja numa cesárea, e que seja, tipo, mais confortável e menos traumático, né, Sim, eu acho, né, porque tu tendo a informação e a preparação, eu acho que aquele dia ali, que nem a Pri disse antes, assim, pode ser uma coisa bonita, né, tipo, pode ser uma coisa agradável mesmo, né, eu tive as duas experiências, eu posso falar, assim, hoje, que eu fiquei muito cansada do meu parto normal, tipo, foi muito gratificante, mas a cesárea igualmente, assim, foi emocionante pra mim, sabe? Com certeza, porque é o momento do nascimento. Então né? eu acho que isso é muito relativo, assim, mesmo. Não, essa questão, assim, que eu tinha muito enfático na minha cabeça, que tinha que ser um parto normal, sabe? Só que eu não tinha também o discernimento de várias coisas, sabe? Sim. Então eu acho que, assim, uma dica muito importante minha, assim, como mãe já de segunda viagem junto com os ensinamentos que eu tive com a Gabi, né? Que é tu tem a ideia formada na tua cabeça do conhecimento que tu quer pra te auxiliar, assim, nesse momento e te centrar na ideia, não ficar buscando milhares de coisas, que isso também pode atrapalhar, eu acho, um pouquinho, né, Gabi? Eu sempre falo para as pacientes, assim, o que eu acho que é importante na gestação, a gente tem que pensar, a gente tem 9 meses para se preparar, né? Não é à toa que a gente tem todo esse tempo. Sim. Então, para se preparar para a gestação, para o parto e para o pós-parto também. Sim. Porque às vezes fica tão naquela coisa do parto, e aí, e depois que o bebê nasce? E agora? O que eu vou fazer? Então, tu também buscar informação, buscar ajuda sobre o puerpério facilita muito. Buscar uma consultora de amamentação, se tu, né, tem condições. Às vezes a gente investe tanto em coisas para enxoval, e compra isso, compra aquilo, um monte de coisa que às vezes tu nem vai usar. Investe em conhecimento, em informação, em profissionais, uma equipe que vai te ajudar ali. Se tu quiser um parto normal, tu buscar uma equipe que goste de fazer parto normal. Então, obstetras que gostam de parto normal, isso ajuda muito também. Se não, quero cesárea, vai, né, procurar profissionais de confiança ali para te ajudar. Fisioterapia pélvica, consultoria de amamentação, uma doula, se tu quiser, principalmente parto normal, para te acompanhar. Isso faz muita diferença. E é o legítimo barato que sai, né, como que se diz, barato que sai caro, né? Tipo assim, se tu daqui um pouco quer economizar num negócio que talvez, considere supérfluo, ou no momento talvez não pode, né? Enfim, mas eu acho que que nem tu disse, né, Gabi, pesar o que é importante, né? Daqui um pouco, talvez, não comprar tanta roupinha, né? Tipo, compra o essencial e investe nisso, assim, que eu considero de, nossa, extremíssima importância, assim. E falando no pós-parto, Gabi, hoje em dia também tá muito na moda, né? Que eu, inclusive, coloquei na minha cesárea agora o taping, né? Na barriga, assim, pós-parto. Explica pra nós, assim, rapidinho o que é o taping e qual a importância dele nessa recuperação, né? O taping são aquelas fitas, né? As bandagens, assim. É muito usado na esportiva, né? A gente, em época de Olimpíada, vê os atletas lá com aquelas faixas, né? Aqueles adesivos pelo corpo. E aí tem se usado muito em pós-operatório de cirurgia plástica e agora também na cesárea, pós-cesárea, né? A ideia do taping quem já foi mãe, já teve uma gestação, já teve uma cesárea ou até mesmo um parto normal, sabe que dá uma sensação de que tá tudo solto, né? Logo depois do parto, assim, parece que vai cair tudo, né? Tem mulheres que têm dificuldade de levantar até da cama, da cadeira, porque parece que tá tudo solto, assim. Imagina, tinha um bebê dentro da tua barriga e de repente tem um espaço as ali. contrações que tu fica sentindo depois, né? Eu não tinha noção, né? De depois de o parto normal, teu útero continua, né? Fazendo umas contrações e tu sente isso, até né? ele parar, demora um pouquinho, né? Sim. Então, a ideia do taping é dar essa sustentação para o abdômen, né? Então, a gente coloca essas faixas em todo o abdômen. Então, ajuda. Quanto antes a gente consegue colocar melhor. Então, ainda no hospital. Porque aí ajuda também a controlar o edema, né? O inchaço, para não inchar tanto, porque o abdômen vai inchar depois do parto. E ajuda a dar essa sustentação, então, dessa sensação de que tá tudo solto.
e ajuda também a proteger a cicatriz da cesárea, né? Então a gente coloca ali de uma forma que evita que fique tracionando ali a cicatriz, dando um suporte. E a gente pode fazer a aplicação de laser daí na cicatriz também, que também ajuda a cicatrizar mais rápido. Então o tape ele é mais usado mesmo na cesárea, num parto normal. Pode ser no parto normal também, para ajudar nessa questão da sustentação do abdômen dos dois. E do edema, do controle do edema. Das duas formas de via. Mas na cesárea ainda tem a questão da cicatriz. E alguma outra coisa, assim, que tu gostaria de falar em relação ao pós-parto, assim, Gabi? Tipo, também para esse conhecimento geral das nossas queridas mamães? Sim, o pós-parto, ele tem acho que o primeiro mês é o mais difícil, assim, né? Claro que depende muito de cada pessoa, enfim. Mas são muitas mudanças, de repente tem um ser novo ali no ambiente, né? Mas além de tudo isso, pode ter, às vezes fica com alguma incontinência urinária, né? Depois, mais tempo depois, pode ter algum desconforto para ter relação sexual, né? Principalmente se foi um parto normal, é comum. Se teve alguma laceração, alguma coisa, fica às vezes uma sensibilidade na cicatriz. A incontinência urinária a gente trata já desde a gestação, né? Já tive pacientes que disseram, mas me disseram que é normal, é assim mesmo, só vai passar quando ganhar o bebê. Não, né? A gente consegue tratar durante a gestação para evitar essas perdas mesmo, né? E para prevenir, tem um estudo que diz que a fisioterapia, o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, que é essa musculatura íntima, durante a gestação, previne a incontinência urinária até 6 meses depois do parto, né? Então, a gente tem como fazer um trabalho já antes. E se depois, eu não fiz fisioterapia pélvica durante a gestação, fiquei com alguma... Dá pra fazer, dá pra tratar depois. Diástase, né? Ver alguma coisa de sensibilidade que tenha ficado. Incontinência urinária, incontinência fecal, pode acontecer também, né? De perder cocô ou gases, né? E essa incontinência fecal talvez relacionada à laceração. Mais a laceração. Então, assim... Para as mamães que estão nos ouvindo aí, então a gente sabe que é comum ficar com muitas alterações no corpo, né? Tanto durante a gestação quanto após, né? Então, buscarem informações, né? Nosso podcast está aí para ajudar, né? E porque, de fato, né? A questão, por exemplo, a gente escuta bastante relatos das mamães sobre a dificuldade de voltar ali a ter relações sexuais, não ter dores, né? A lubrificação passa a não ser a mesma da região íntima, então tem que ter uma orientação a usar, né, um lubrificante, um hidratante vaginal, que também vai ajudar, né, enfim, formas, né, tô com incontinência urinária, vai em busca de uma ajuda de um profissional, né, capacitado, não ficar com essas queixas, né, e achar, assim, de uma mesma forma que a gente sabe que é esperado, algumas coisas são normais, mas não ficar com essas queixas, né, para si. Porque isso, a gente já tem todo um sofrimento do puerpério, que é algo difícil, né, pra gente administrar. E mais daí todas essas alterações corporais. E aí a gente fica pensando, mas quanto tempo vai demorar para isso passar? Quanto tempo vai demorar para o corpo voltar ao normal? A gente tem um período aí, outro dia eu tive o prazer de participar de um encontro de mamães e tá falando sobre essas alterações do corpo. E a gente tem 12 meses, né, praticamente, do corpo aí tá voltando, né? Então, são várias alterações em relação à barriga, enfim, essas outras queixas, que é normal, mas que a gente também buscando uma ajuda, né, com uma fisioterapia pélvica, tudo pode estar melhorando, né? A questão do abdômen, a volta a gente acelerar esse processo e facilitar nossas vidas, né? Com certeza. Porque, que nem a Pri falou, né? A gente teve 9 meses o corpo alterando, não vai ser de uma hora para outra depois do nascimento que ele vai voltar ao normal, né? Ele levou 9 meses ali pra... O que a gente vê, né, nas mamães, a maioria das mamães, das nossas mamães sem filtro, essa é a realidade. A grande parte da realidade é essa, né? Que o corpo não volta assim tão magicamente, não é normal.
O anormal é tu ver uma mãe, tipo assim, que, tá ótima logo, assim, né? Sim. Mas é normal, então, que a gente respeite o corpo, né? Uhum. Respeite com o conhecimento esse retorno, porque demorou tanto tempo para ele se modificar, né? Então, eu acho, assim, uma mãe que tá nos ouvindo, assim, ter essa consciência, assim, de que é um momento muito diferente pro corpo, mas muito especial também, né? Com certeza. Então, a gente quis trazer a Gabi, assim, achamos muito pertinente o assunto, assim, justamente para trazer essa tranquilidade para esse momento, né? E eu acho que a importância da fisioterapia pélvica, né, antes, depois, durante, depois, e a fisioterapia também, eu acho, num todo, assim, pra vida mesmo, né? Que nem a Gabi falou no início de questão de dor. Então, a gente ter esse cuidado com o nosso corpo, porque apesar de todo o processo da maternidade, a gente tá envelhecendo também, Sim. né? Então, esse envelhecimento natural do nosso corpo, ele requer também cuidado e atenção, né? Com certeza. Pra gente chegar lá na frente mais saudável, melhor, e as né? pessoas têm muito essa coisa, assim, de que, mas por que ir na fisioterapia, né? Que nem no psicólogo, né? Por que ir no psicólogo? Porque a gente é um corpo que está em constante, né, modificação, né? Somos mamães, mas somos mulheres, né? Que requerem cuidado com o nosso corpo, né? Isso faz bem pra nós, pra nossa autoestima, pra gente estar melhor, pra cuidar melhor do bebê, pra estar melhor ali na família, né? Dentro da família, não tá, enfim, com mais dificuldades, né? Quando tu busca ajuda, tudo fica melhor, né? Então, E conseguir estar presente no presente, né, Pri? sim. Porque é um momento tão lindo, tão maravilhoso e passa tão rápido, né? Sim. Então, Gabi, fala pra nós, assim, aonde fica teu consultório, teu atendimento, como é a tua avaliação. Acho que é questão até, assim, de valores, né, Pri? É legal, assim, de comentar, talvez, porque as pessoas têm ideia de que é algo muito caro, muito impossível, assim, de fazer, né? Sim. Então, eu atendo em Sapiranga, na Clínica Odontosul, que fica na rua 15 de novembro, número 114. No centro aqui, né? E eu tô atendendo em 3 passos também. Eu fico a cada 15 dias em cada cidade, né? Essa semana eu tô em Sapiranga, semana que vem em 3 passos. Lá eu atendo na Santos Dumont 17, junto com a Adriana Norberti, que é fisioterapeuta também. E bom, os meus atendimentos acontecem a cada 15 dias, então, né? Porque eu estou a cada 15 dias em cada lugar. Dependendo da questão da paciente, a gente atende às vezes mais de uma vez na semana. Mas, como são exercícios e muita coisa tem que ser feita em casa, né? Porque e mesmo se fosse o atendimento toda semana, os exercícios e o tratamento ele é feito em casa também, né? A gente tem que fazer exercício em casa. E tu tá sempre à disposição online também, isso, né, Gabi? Justamente. Tem como fazer os né? atendimentos online também, alguma coisa, né? Mas quando a gente fala mais essa parte de mobilidade e tal, é bem tranquilo online. Na parte mais específica de assoalho, acaba perdendo um pouquinho Mas online. dá pra dar uma variadinha, né? Um atendimento a cada 15 dias. Né? Isso, dá pra dar uma orientação, né? Isso é bem tranquilo. E precisa do comprometimento da paciente em casa também, né? Que é bem importante. E questão, assim, de valores é algo, assim, que não é impossível, né, Gabi? Tipo eu não vou falar aqui, porque não, com certeza. Cada lugar tem um valor diferente, porque são, né, situações diferentes e tal. Até mesmo pela necessidade de cada cliente, né? Mas é algo, assim, que eu acho que tu vai lá na avaliação com a Gabi, tu senta, tu conversa, põe tuas condições, né? E é possível de fazer, né, Gabi? Não, é bem tranquilo e a gente pode conversar também, né? Quem quiser mais informações pode me procurar, que eu passo certinho as informações bem tranquilo. Mas a gente vai deixar o contato da Gabi também. Isso. E o teu Instagram qual é, Gabi? Não, é Físio Gabriela Plens. Mas vai estar na descrição do episódio. Eu troquei, ele era outro, mas é Físio Gabriela Plens. Sim. Então é importante, né, de agradecer a nossa convidada, né, Pri, dizer muito também obrigada, que ela Gabi. é patrocinadora do nosso episódio. Então vai estar na descrição do nosso episódio, vai estar todos os contatos da Gabi. Então a gente vai também fazer algumas caixinhas de perguntas e pra gente ter essa interação com vocês. Muito obrigada, Gabi. Prazer em estar contigo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.
Muito engrandecedor. Eu acho assim que vai crescer muito e vai ser muito de sucesso mesmo, tá? Porque tu é uma excelente profissional. Ai, obrigada, feliz. Obrigada. Obrigada aos ouvintes aí estarem conosco. Obrigada, mamães. Já que eu esqueci de me apresentar no início do episódio. Então, eu sou a Júlia Bento Pereira, mãe do Mateu e da Maria Clara. Um beijo pros meus filhinhos.